Tudo. Nesta tarde eu quero partilhar convosco sobre um tema, ou dei como tema a minha reflexão, tempo de novos desafios. Eu não sei se isto vai ser pacífico ou não, o que eu vou dizer, mas eu também já estou numa idade que quero lá saber. Quero lá saber. Há algum tempo alguém me disse, pastor, não gostei nada da sua pregação hoje. E eu preocupado. Quero lá saber. Quer saber disso? Nós fizemos 70 anos de igreja. 70 anos, Oscar. Em novembro fizemos 70 anos. É muita história, 70 anos de igreja. Quando nós olhamos para a nossa igreja, somos uma igreja renovada. Mais de 60% da nossa igreja é uma igreja renovada. Não perdemos as gerações que, entretanto, cresceram na igreja. Alcançamos novas pessoas para Cristo. E somos uma igreja com expectativa. Eu sou um pastor com expectativa. Sou um pastor que acredito que na renovação da nossa mentalidade, não é na renovação da mentalidade dos outros lá fora, mas na renovação da nossa mentalidade, nós conseguimos perceber janelas de oportunidade incríveis que hoje estão diante de nós, através das quais nós podemos alcançar pessoas para Cristo. Há pessoas que ficam muito assustadas com a cultura pós-moderna, que é anti-Deus. Eu quero vos dizer que a cultura pós-moderna é uma grande janela de oportunidade, porque as pessoas, por um lado, estão fechadas para a religião, mas, por outro lado, estão muito abertas para a espiritualidade. E cristianismo não é religião, cristianismo é espiritualidade. Nós é que trocamos isto tudo, fizemos do cristianismo uma religião. É por isso que estamos hoje com muitas dificuldades, porque não nos conseguimos despir desta capa religiosa que, entretanto, nós fomos vestindo ao longo dos anos. Quando cristianismo não é religião. Cristianismo é relação com uma pessoa. E não com uma pessoa que está morta, mas com uma pessoa que está viva. E não apenas está viva, mas Ele está aqui nesta tarde para ser glorificado e para ser engrandecido. Então, cristianismo é vida, é relacionamento. Relacionamento com uma pessoa que está viva e continua viva no nosso meio e, acima de tudo, está interessado em dar sentido à nossa vida. Porque a espiritualidade, por que as pessoas buscam a espiritualidade? Para encontrar sentido para a vida. Porque no materialismo perderam o sentido, nos relacionamentos perderam o sentido, em muitas outras coisas perderam o sentido. Então as pessoas voltaram-se para a espiritualidade, que paradoxalmente, há 100 anos atrás, alguém dizia que a espiritualidade e a religião no século XXI não fariam sentido nenhum. Pelo contrário, a espiritualidade hoje é a grande procura das pessoas dos nossos dias. Sabem porquê? Porque nada mais dá sentido à vida a não ser a interioridade. Por isso Jesus disse há muito tempo atrás, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E o que é que Ele está a falar? Está a falar de sentido para a vida. Sentido para a vida. E nós, como igreja, não podemos perder o foco. Amém? Josué capítulo 3... versículo 17. É versículo 17, o último versículo? Confirmam? É? Sim? É o versículo 17? Ok. É porque eu não tenho os óculos. Eu uso os óculos a meias com a minha mulher. É sério. Quando eu descanso, ela usa. Quando ela descansa, eu uso. Está aí, filha. Ok. Estão a ver? Na prática. Agora é a minha vez. Agora é a minha vez. É o versículo 17? Deixa-me ver. Muito bem. Ok, versículo 17. Diz assim, porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco, no meio do Jordão. E todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Eu vou ler outra vez. Por favor, preste atenção neste texto. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco, no meio do Jordão, e todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Até aqui a palavra de Deus. É fácil falar ou usar este texto partindo do princípio que a grande maioria das pessoas que estão aqui conhecem a Bíblia. Por isso percebem perfeitamente o que aconteceu antes de passar o Jordão e o que aconteceu depois de passar o Jordão. Se alguma das pessoas que está aqui não está contextualizada, eu peço-vos perdão,
Provavelmente vão ter a oportunidade de ler os textos bíblicos para ficarem contextualizados, mas para mim é muito importante pegar neste texto partindo do princípio que a grande maioria das pessoas que estão aqui conhecem o seu contexto. Conhecem o contexto de 40 anos no deserto, conhecem o contexto de uma tentativa frustrada de conquistar a terra prometida, depois os 40 anos subsequentes no deserto, e agora uma nova janela de oportunidade surgiu para que o povo pudesse finalmente entrar na terra prometida e conquistar a terra da promessa, a terra que Deus tinha dito que daria a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então agora estavam diante dessa nova possibilidade de conquistar a terra. Lembram-se que há muitos anos atrás, 40 anos atrás, não conquistaram a terra porque os espias que lá foram trouxeram trouxeram o mesmo relatório, mas tiveram duas atitudes diferentes diante do mesmo relatório. 10 disseram, bom, a terra é boa, a terra é exatamente como Deus disse, nós fomos lá, nós visitamos a terra, só que há um conjunto de dificuldades, há um conjunto de problemas que nós não temos condições para vencer. As cidades são muralhadas, há lá gigantes, aquela gente é terrível, e se nós nos aproximarmos deles, eles vão nos destruir assim, de uma forma muito rápida, até porque nós, aos olhos deles, parecemos como gafanhotos. Então não faz sentido, nós temos que voltar para trás, porque de facto não é momento para conquistar a terra. Mas houve 2 homens, chamados Josué e Caleb, que disseram assim, nós concordamos com isso tudo, é tudo verdade, a terra é difícil, as cidades são muralhadas, há lá gigantes, mas eu quero vos dizer que Deus é maior e Deus está connosco. E se Deus nos disse que nós poderíamos conquistar a terra, então nós vamos conquistar a terra. Se Deus nos disse que a terra era nossa, então nós vamos lá e vamos tomar posse da terra. Só que o povo ficou fascinado ou intimidado com o relatório dos 10 e desprezou o relatório dos 2, e isso fez com que o povo de Israel andasse 40 anos no deserto. Estou apenas a contextualizar. Antes de eu avançar um pouco mais, eu gostaria de vos dizer 3 ou 4 coisas que para mim são muito importantes. A primeira coisa que eu vos queria dizer é que a nossa vida, a tua vida e a minha vida está alicerçada em princípios que nos guiam e que nos orientam. Não há ninguém que não tenha a sua vida alicerçada em princípios que nos guiam, em princípios que nos orientam. E estes princípios determinam a nossa forma de pensar, estes princípios determinam os nossos valores, determinam as nossas atitudes. Estes princípios, inclusivamente, determinam as nossas prioridades. Claramente, as nossas prioridades são definidas pelos princípios que nós temos. Mas, acima de tudo, os princípios que nós temos determinam também as nossas decisões. Nós fazemos decisões na nossa vida em função dos princípios que nos regem, em função dos valores que nos regem. Deixem-me dizer-vos uma outra coisa que eu considero importante. É que não são só apenas os indivíduos que são orientados por princípios, mas as comunidades também são orientadas por princípios. Quer concordemos com eles, quer não concordemos com eles, mas as sociedades também são orientadas por princípios, independentemente da sua natureza. Por exemplo, as comunidades políticas são orientadas por princípios, as comunidades sociais são orientadas por princípios, as comunidades religiosas também são orientadas por princípios. As comunidades académicas também são orientadas pelos seus princípios. As comunidades esportivas também, as filantrópicas e as igrejas também são orientadas por princípios. Nós estamos aqui porque há princípios que nos orientam. Quantos podem dizer amém? Nós estamos aqui porque há valores que sustentam a nossa permanência aqui. Nós decidimos estar aqui porque houve alguma coisa que nos disse que era importante estarmos aqui. Isto tem que ver com os nossos princípios, com os nossos valores, com aquilo que orienta a nossa vida e com aquilo que orienta os nossos princípios. A igreja é orientada por princípios, por premissas que nos orientam e que nos sustentam. Eu não me refiro a princípios litúrgicos. Ouça, que isto é muito importante. Eu não me refiro a princípios litúrgicos. Porque cada igreja tem a sua liturgia, tem a sua linguagem, tem a sua forma de ser, tem a sua forma de estar. Não me estou a referir a esses princípios. Também não me refiro a princípios tradicionais. Alguém disse uma coisa muito interessante que eu registrei e faço questão de dizer sempre que falo na questão das tradições. Alguém disse que as tradições são a democracia dos mortos. Pensa nisto. As tradições são a democracia dos mortos. Ou seja, é gente que já morreu, sabe-se lá quando, que
criou uma tradição que influencia a nossa vida e a nossa forma de estar hoje. Significa que nós ficamos presos àquilo que os outros definiram ou àquilo que os outros entenderam que devia ser a forma certa de ser, de estar ou de agir. Como se as sociedades não fossem dinâmicas. Queridos irmãos, as sociedades são dinâmicas. As culturas são dinâmicas. E já agora, mais porque não fosse, porque o nosso Deus é criativo e porque o Espírito Santo é criativo, a igreja também é uma comunidade dinâmica. Logo, nós não podemos ficar agarrados a determinados princípios. Isto significa que nós, provavelmente, ainda vivíamos nas catacumbas, mas já não vivemos lá. Graças a Deus que a igreja hoje pode se expressar. Quantos podem glorificar a Deus por isso? A igreja hoje é livre para se expressar. E mais, e até tem cobertura legal. Sim ou não? Cobertura legal. Se entrar aqui alguém para perturbar este culto, a polícia pode agir. Pode ou não pode? Pode. Porquê? Porque as sociedades são dinâmicas. Então eu não me estou a referir a este tipo de princípios denominacionais ou culturais. Estou a referir-me a princípios que são superiores a tudo isso. E o primeiro princípio, eu sei que os irmãos vão dizer amém. O primeiro princípio é que Jesus é o Senhor da igreja. Às vezes nós esquecemos isto. Nós estamos aqui a fazer festas, estamos aqui a celebrar 48 anos, muitas histórias, muitas vidas, muitas pessoas, muitos pastores, muitos ministérios, mas há uma coisa que é fundamental, é que Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Por isso quem está de parabéns é Ele. Quem está de parabéns é Ele, não és tu nem eu. Quem está de parabéns é Ele, porque ao longo destes 48 anos, Ele foi fiel. Ao longo destes 48 anos, Ele esteve presente. Ao longo destes 48 anos, a igreja foi edificada. É verdade que as portas do inferno levantaram-se algumas vezes, mas não prevaleceu. Porquê? Porque Jesus já tinha dito há muito tempo que edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela. Porquê? Porque a igreja não está alicerçada em homem nenhum. A igreja está alicerçada naquele que é sobre tudo e sobre todos, a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando pode levantar a mão e dizer: Senhor, eu aceito isso, que a igreja está alicerçada sobre ti. Aliás, a Bíblia é muito clara, edificados sobre o pensamento, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Este é um princípio inalienável. Jesus Cristo é o Senhor da igreja. A igreja está alicerçada sobre Cristo. As pessoas vêm, as pessoas vão, mas Cristo permanece. Os ministérios vão, os ministérios vêm, mas Cristo permanece. As culturas vão, as culturas vêm, mas Cristo permanece. As tradições vêm, as tradições vão, mas Cristo permanece. Sabem porquê? Porque se a igreja estiver alicerçada em tradições e em culturas, está condenada ao desaparecimento, porque as tradições e as culturas morrem. Mas a igreja jamais pode morrer, porque ela está alicerçada naquele que está vivo para todo sempre. Para todo sempre. Então a igreja jamais poderá morrer, porque ela está alicerçada em Cristo. Diga para quem está ao seu lado: Jesus é o Senhor da igreja. Não se esqueça disso. Segundo princípio, estamos a celebrar 48 anos. Segundo princípio, a Bíblia diz que Jesus dá ministérios à sua igreja. Não dizem amém? Amém. Já estou como um amigo meu que diz assim: amém ou não amém? Jesus Cristo dá ministérios à sua igreja. Eu não sei quantos pastores é que já passaram por aqui. Não sei quantos diáconos é que já passaram por aqui. Não sei quantos evangelistas é que já passaram por aqui. Quantos anciãos é que já passaram por aqui. Não sei. E quantos é que irão passar por aqui. Mas isso é a prova de que Jesus dá ministérios à sua igreja. Jesus provê para a sua igreja. Provê para a instrução da sua igreja, para o crescimento da sua igreja. Jesus provê para a edificação da sua igreja. Paulo escreveu aos Efésios e diz: olha, irmãos, não se esqueçam que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para doutores, outros para mestres. Com que objetivo? Visando a edificação da igreja. E ele até vai mais longe e diz: porventura são todos mestres, porventura são todos pastores, porventura são todos evangelistas, porventura são todos apóstolos. Não, cada um tem o seu ministério que Deus dá à igreja com o único objetivo.
todos os ministérios convergirem para a edificação da igreja. Eu estou fascinado com esta igreja. Já tinha ouvido falar que era uma igreja valente, com muita gente nova, uma igreja dinâmica. E sabem porquê que isto está a acontecer? Porque Jesus dá dons à igreja. Jesus dá ministérios à igreja. Os ministérios estão a funcionar. Quantos podem dar glória a Deus por isso? E eu acredito que os irmãos estão a orar para que Deus levante novos ministérios. Porque os irmãos estão preocupados com aquelas 70 mil pessoas que estão lá fora. E ministérios que vão fazer coisas que os irmãos vão pensar assim, uau, como é que isto é possível? Mas nunca se esqueça que os ministérios não são para alcançar a si, porque você já foi alcançada por Cristo. Os ministérios são para alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Por isso, eu ainda vou tirar um curso de grafite para começar ali a fazer, para ganhar. Só que se eu fizesse um grafite e alguém me perguntasse, você é pastor de igreja? Eu sou, nunca lá ia. Terceiro princípio. A igreja tem que ver os ministérios como dádivas de Cristo. Alô? A igreja tem que ver os ministérios como dádivas de Cristo. Como dons que Cristo deu. Como bênçãos que Cristo deu. Como prendas que Cristo deu. Como algo valoroso que Cristo deu. Uma igreja inteligente é aquela igreja que a cada dia levanta as mãos para o céu e diz assim, Senhor, eu graças te dou pelos meus pastores, eu graças te dou pelos diáconos, eu graças te dou pelos anciãos, eu graças te dou por aqueles que cantam, eu graças te dou por aqueles que tocam, eu graças te dou por aqueles do som que estão sempre a ser olhados assim de forma estranha por quem está aqui, os músicos, eu graças te dou pelo pessoal da multimédia, eu graças te dou por aqueles ministérios que tu tens dado à tua igreja, porque é isto que faz com que a nossa igreja seja mais forte, seja mais eficiente, seja mais acutilante, seja mais presente, seja mais interventiva. E isto só acontece porque Deus dá dons à sua igreja. E os dons e os ministérios têm que ser vistos como dádivas, dons, coisas preciosas que Deus dá à sua igreja. Um quarto princípio. Há diversidade de dons. E há diversidade de ministérios. Mas Paulo faz questão de dizer, mas o Espírito e o Senhor é o mesmo. Há diversidade de dons e há diversidade de ministérios. Mas o Espírito e o Senhor é o mesmo. Não há um Espírito que dá o dom para evangelista e outro Espírito que dá o dom para pastor. Não há um Espírito que dá o dom para diácono e outro para ancião. Não. Há diversidade de ministérios. Mas a proveniência dos ministérios vem do mesmo lugar. Vem do mesmo Deus. E vem do mesmo Espírito. Isto para dizer o quê? Para dizer que no ministério não há cópias. No ministério não há cópias. No ministério não há cópias atualizadas. No ministério não há imitações. No ministério não há iguais. No ministério não há só Pedros. Qual era o problema da igreja de Corinto? Toda a gente queria Pedro, alguns queriam só Pedro. E outros diziam, não, Pedro não, só queremos Paulo. E outros diziam, olha, nem Pedro nem Paulo, Cefas. E os mais espirituais diziam assim, olha, nem Pedro, nem Paulo, nem Cefas. Cristo. Estava tudo enganado. Tudo errado. Então Paulo diz o seguinte, Pedro planta, Paulo rega, ou Paulo planta, Pedro rega, Apolo fez lá outra coisa qualquer, mas quem merece toda a glória, toda a honra e todo o louvor é Deus que dá o crescimento. Então, os ministérios que Deus dá são diversificados, porque tem que ver com as características de cada pessoa e com a multiforme sabedoria de Deus, que na sua onisciência capacita pessoas diferentes, com ministérios diferentes, com um único objetivo, que o seu nome seja glorificado, seja engrandecido e seja exaltado. Uma igreja madura tem que perceber isto. Uma igreja madura, uma igreja que não perceba isto,
uma igreja é uma igreja que precisa de crescer. Quantos aqui têm mais do que um filho? Sim? Quantos têm 3 filhos? Epá, uma série de rapaziada aí que dá-lhe bem. Uau. 4? 4? É lá, aqui não há televisão, não? 4. 5. 6. 7. Pois. Que Deus o abençoe. A pior coisa que pode acontecer a um pai que tenha 2 filhos é compará-los. Sim ou não? É uma idiotice os pais compararem filhos. Os filhos são exatamente fabulosos por causa da sua diversidade, por causa da sua singularidade. É ou não é? É. Uns saem mais o pai. Aliás, os meus filhos têm grandes virtudes e imaginem vocês a quem é que eles saem. Não há nada. Mas também têm alguns defeitos. E imaginem vocês a quem é que ele sai. Não, à minha sogra. Comparar filhos é terrível. Comparar ministérios não faz sentido. Porque um é Paulo, outro é Apolo, outro é João, outro é António, outro é Manuel, outro é Jorge, outro é outro nome qualquer. Mas quem é o proveniente de todos os ministérios é Cristo, que dá a cada um de acordo com a sua sabedoria e de acordo com a sua especificidade. Tendo estes 4 princípios em mente, eu quero partilhar com vocês 4 princípios ou 4 ideias com base no texto que nós acabamos de ler. Estivemos a fazer um contexto. Eu quero partilhar 4 princípios, ou 5 princípios. Primeiro, o deserto não é o nosso paradeiro. Quarenta anos de peregrinação no deserto não é o nosso paradeiro. Aquilo não estava no programa de Deus. O que estava no programa de Deus era que o povo saísse da terra prometida, da terra do Egito e entrasse na terra prometida o mais depressa possível. O que estava no plano de Deus era que eles conquistassem a terra o mais depressa possível. Mas, infelizmente, o deserto tornou-se a casa de muita gente durante 40 anos. E nós sabemos que o deserto tornou-se a casa de muita gente durante 40 anos e a sepultura de muita gente durante 40 anos. Porque as pessoas, através da sua atitude, através do seu comportamento, através da sua falta de fé nas promessas de Deus, entre avançar e dar um salto de fé e recuar para trás numa atitude de incredulidade, as pessoas preferiram voltar para trás. E passaram 40 penosos anos no deserto. Deixem-me dizer-vos uma coisa. Está a ser filmado. Deixem-me dizer-vos uma coisa. Deus faz muitas coisas. Deus tem todo o poder no céu e na terra para fazer todas as coisas. Quantos podem dizer amém? Amém. Mas sabia uma coisa? Que há coisas que Deus faz se nós lhe deixarmos? Sabia disso? Sabia disso? Há coisas que Deus faz se nós lhe deixarmos. Há coisas que Deus faz se nós darmos espaço para Ele fazer. Há coisas que Deus faz se nós reconhecermos que precisamos da sua intervenção e abrimos espaço no nosso coração, quebramos todas as resistências, quebramos todos os preconceitos e dizemos: Deus, eu não percebo, eu não sei como, não faço a mínima ideia, mas eu estou disponível para que Tu faças. Aliás, os irmãos lembram-se, do tempo do Senhor Jesus, Ele não fez mais milagres em determinados lugares devido à incredulidade das pessoas.
Então a minha proatividade em relação às promessas de Deus podem ser um meio através do qual Deus possa fazer milagres. Mas a minha resistência à palavra de Deus pode inibir Deus de agir. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Mas agora eles estavam num novo patamar, estavam num novo ciclo, estavam numa nova expectativa e finalmente compreenderam. O deserto não é o lugar para estarmos. Querida igreja em Luxemburgo, o lugar para estar não é o deserto. Jamais acreditem nisso. Deus não é Deus para nos fazer parecer no deserto. Deus é Deus para nos ajudar, para nos dar força, para nos dar autoridade e graça, para vencermos as dificuldades do deserto e chegarmos à terra da conquista, à terra da promessa, à terra que mana leite e mel, aquilo que Ele prometeu para o seu povo. Então o deserto, a mesmice, não é o lugar para estarmos. O lugar para estarmos é avançar. Então, atravessar o deserto, ou entrar na Canaã, ou passar o Jordão, significa que o deserto não é o nosso paradeiro. Não é aí que Deus quer que nós estejamos. Segundo, passar o Jordão representa que Deus tem um propósito para a nossa vida. Deus não faz nada sem um propósito. Deus não faz nada sem uma intenção. Deus tem um propósito para todas as coisas. Eu não vos estou a dizer que nós entendemos os propósitos de Deus. Eu não estou a dizer que nós entendemos os pensamentos de Deus. Já agora, quantos na vossa vida têm situações que gostariam que Deus vos explicasse? É, não é? Bem-vindos ao clube. Já agora, quantos têm coisas na vossa vida que acham que até Deus foi injusto? Onde é que estão os corajosos? E alguns até dizem, quando eu chegar lá em cima, a gente vai conversar. É ou não é? Já agora, quantos até, e aqui é preciso uma intervenção terapêutica, estão zangados com Deus? Zangados com Deus. Porque Deus não foi de acordo com as nossas expectativas. Porque nós criamos expectativas e dissemos, Deus falhou. Não, Deus não falhou. Deus não foi de acordo com as tuas expectativas, porque Deus tem outras. Mas nós pensamos, se Ele não foi de acordo com as minhas, então Deus falhou. Porque nós construímos também um Deus à nossa imagem e semelhança. Então achamos que Ele vai agir de acordo com os nossos paradigmas. Mas eu quero vos dizer que Deus tem um propósito para a nossa vida. Deus tem um propósito para a comunidade aqui em Luxemburgo. Deus tem um propósito para esta igreja. E este propósito tem vindo a ser cumprido ao longo destes 48 anos. Mas quero vos dizer que se Jesus não vier antes, Deus vai continuar a querer exercer o seu propósito para esta comunidade. Então há que passar o Jordão, há que passar um outro ciclo. Aliás, a nossa vida é feita de ciclos, sim ou não? A nossa vida é feita de fases, sim ou não? A nossa vida é feita de step em step, sim ou não? Claro que sim! Então nós não podemos ficar toda a vida ali, a pensar que foi ali, estamos aqui, estamos contentes por estar aqui e não há nada mais do que estar aqui. Não, ficamos aqui, mas agora Deus nos manda ir para um outro lado, que é um outro step, que é um outro nível, partindo do princípio que Deus tem um propósito para a nossa vida. O tempo do maná no deserto acabou. Agora o tempo é para outras coisas. Passar o Jordão representa e representará sempre dependência de Deus. Dependência de Deus. Queridos, ouçam uma coisa. A nossa dependência nunca pode estar fixada na capacidade financeira que possamos ter, na capacidade tecnológica que possamos obter, no poder estatístico que possamos alcançar. Isso é um erro absoluto. A nossa dependência tem que estar sempre firmada em Deus. Porque na vida tudo é dinâmico, tudo é volátil, tudo é finito, tudo é imprevisível. De um momento para o outro, tudo desaparece no estalar dos dedos.
Mas há uma coisa que permanece para sempre, que é a bondade e a graça de Deus na nossa vida. Então a nossa dependência nunca pode estar nas circunstâncias, nem naquilo que à nossa volta possamos obter. A nossa dependência tem que estar sempre, sempre alicerçada em Deus. Não tenho tempo para isto, mas vocês sabem do que é que eu estou a dizer. Chegaram a Jericó e foi uma festa. Sim ou não? Uma alegria. Jericó. Quem gostava de ter visto aquilo? Eu gostava de ter visto aquilo. Jericó e tal. Pessoal, vocês não precisam de lutar. Não precisam, não se metam nisso. E agora, como é que nós não somos guerreiros? Não, vocês não precisam de lutar. Basta que vocês rodeiem a cidade. E no último dia vão rodeá-la 7 vezes. E depois vocês vão tocar as trombetes. E quando vocês tocarem as trombetes, vocês vão ver o que vai acontecer. E eles trocaram as trombetes e aquilo tudo caiu. Uau! Fantástico! Com exceção de Raabe, para o cumprimento da promessa de Deus. Fantástico, é maravilha. Basta estalar os dedos, Deus é tão bom. Basta estalar os dedos e Deus faz e está tudo ok. E agora é sempre em frente e vamos embora e não vai haver problemas, porque a mais pequena dificuldade Deus vai agir e isto agora é sempre para a frente. Chegam a Aia. Foi um ai. Porquê? Isto não é preciso muita estratégia, isto não é preciso muita conversa, isto não é preciso muita preparação, isto está tudo mais ou menos controlado, isto é mais pequeno, a rapaziada está preparada e vamos por aí. E de repente levam uma coça. Foi ou não foi? E Josué fica confundido, baralhado. Há coisas que acontecem que até os líderes ficam baralhados, confundidos. Como é que isto foi possível? Como é que isto aconteceu? Porquê que isto aconteceu? Mas o que aconteceu? E Deus fala com Josué e diz: "Oh, Josué, há coisas que tu não sabes, mas eu sei todas as coisas." E Deus falou com Josué. Foi ou não foi? Santificou o povo, Josué. Porque houve aí marosca. Houve aí coisas que não podiam ter acontecido. A coisa mais bela no ministério que nós temos é que Deus põe à luz todas as coisas. Diga para o irmão que está ao seu lado: Deus põe à luz todas as coisas. É tudo uma questão de tempo e Deus põe à luz todas as coisas. Josué santificou o povo. E o que é que Deus fez? Deus fez maravilhas no meio deles. Então, não se vanglorie das suas conquistas. Igreja de Luxemburgo, não se vanglorie dos 48 anos e do patamar que vocês já atingiram. Olha, isso é o primeiro passo para o retrocesso. Não vão por aí. Não. Senhor, humildemente agradecemos tudo o que tu tens feito. Mas nós, com a tua ajuda e com a tua graça, não queremos descansar à conta dos troféus passados. Não. Nós depositamos estes troféus aos teus pés e queremos continuar o nosso trabalho. Queremos continuar a nossa jornada. Queremos continuar a nossa missão. Queremos continuar que o teu nome seja glorificado e engrandecido. É por aí que nós estamos. É por aí. E não ficar sentado no sofá como o Lance Armstrong, a olhar para as voltas à França que ganhou. Mas eu acho que Deus falou com ele. Cada volta que ele via, olhava para aquelas medalhas. Tu foste um grande atrapalhão. Tu foste um grande atrapalhão. É verdade que nunca foste apanhado. Há atrapalhões que nunca são apanhados. Ou leva tempo a serem apanhados. E é interessante que o Lance Armstrong depois diz: pronto, vocês não percebiam como é que aquilo aconteceu. Mas isto foi tudo uma fantochada. Eu não ganhei nada. Bom, mas já agora eu estou-me a confessar. Mas se outros se confessassem... Mas a confissão vale por o que vale. É individual. Passar o Jordão representa dependência de Deus. Eu tenho que fazer aqui uma short uma versão curta. Passar o Jordão representa novos desafios. Pensem comigo. Alô? Sim? Pensem comigo. Se é verdade que no deserto, durante 40 anos, morreu uma geração, morreu ou não morreu uma geração? Não deixa de não ser verdade que no deserto nasceu outra geração. E, lamentavelmente, nós sempre que abordamos isto, só falamos da geração que morreu no deserto. Mas esquecemos-nos da geração que nasceu no deserto. E foi esta geração que nasceu no deserto
com um histórico. Que agora, diante de uma oportunidade nova, eles dizem, os outros falharam, mas nós não vamos falhar. Os outros tiveram medo, mas nós não vamos ter medo. Os outros recuaram, mas nós não vamos recuar. Por isso, queridos irmãos, o nosso contexto, sem dúvida nenhuma, que traz alguma formatação sobre nós. Mas eu acredito, no nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo está conosco para nos ajudar a quebrar paradigmas de velhos contextos. Os velhos contextos não nos podem amarrar. Alguém está a perceber o que eu estou a dizer? Os velhos contextos não nos podem amarrar. Se é verdade que havia um novo contexto que levou 40 anos no deserto, também não deixa de não ser verdade que esta nova geração que surgiu no deserto era uma geração de esperança, era uma geração de expectativa, era uma geração que queria ver mais longe, era uma geração que não queria ficar prejudicada nem amarrada a conceitos do passado, mas estavam a projetar a sua mente e a sua criatividade para o futuro. Por isso, Igreja do Luxemburgo, o deserto não é o nosso lugar. Se é verdade que há uma geração que morreu no deserto, não deixa de não ser verdade que há uma nova geração que surgiu no deserto. E foi essa geração que conquistou a terra prometida. A nossa reflexão é: tempos de novos desafios. Quem está aqui com 25 anos, fique de pé. Com 25 anos de idade, fique de pé. Rapaziada com 25 anos, se 25 anos para baixo, até 25 anos, fiquem de pé. Até 25 anos, fiquem de pé. Ok. Eu vou dar um pouquinho mais. Até 30 anos, fiquem de pé. Até 30 anos, fiquem de pé. Bom, já agora vamos pôr isto naquilo que é a idade dos jovens. Até 35 anos, fiquem de pé. Gente, vocês são a nova geração, gente. Rapaziada, vocês que têm mais de 35 anos, vocês têm que começar a olhar com os olhos deles. Vocês têm que estar preocupados com eles, com a geração deles. Vocês não podem estar preocupados com a vossa geração. Sabem como é que os judeus funcionam? Os judeus não vendem heranças. Sabiam disto? Por isso é que eles são 2% da população mundial e concentram 60% da riqueza. Porque eles têm uma geração, têm uma visão intergeracional. Ouça, o judeu recebe 20 do pai, ganha mais 20 e passa 40 ao filho. O filho recebe 40, ganha mais 20 e passa 60. O filho do filho ganha 60, passa mais 20 e tal. É a parábola dos talentos na prática. Nós, igreja, temos uma visão geracional. Para a minha geração. É por isso que nós dizemos assim, no meu tempo, no meu tempo, no meu tempo. Isso é uma redundância absoluta. O nosso Deus é o Deus intergeracional, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac e é o Deus de Jacó. E esse Deus está aqui conosco nesta celebração para dizer que não é um Deus que está amarrado a preconceitos geracionais. A nossa geração é a nossa geração, a outra geração foi a outra geração, mas o mesmo Deus que trabalhou na outra geração quer trabalhar nesta geração e vai trabalhar poderosamente nesta geração. Porque qualquer igreja que não tenha uma visão intergeracional está condenada ao fracasso. Vai desaparecer. Sabem porquê? Porque assimila uma cultura de sobrevivência. Foi o que aconteceu com o pessoal no deserto. Cultura de sobrevivência. Não, nós vamos lá que eles matam-nos. Nós não vamos lá que eles matam-nos. Não. Nem pensar, não vamos. Mas a próxima geração perdeu a cultura da sobrevivência e veio para a cultura da conquista. E eu acredito que esta geração que Deus está a levantar
vai acabar com esta miséria da cultura da sobrevivência, do não pode e do não dá e mais não sei quê, e vai avançar para a cultura da conquista. Nós podemos, nós vamos, nós somos capazes, porque o nome de Jesus é um nome que é sobrenome, e no nome dele nós podemos e nós somos capazes. Fiquemos de pé, queridos irmãos. Eu quero concluir com uma palavra. Ouçam, geração, ser igreja é isto. Ser igreja é isto. No tempo de Jesus, ouçam, qualquer pessoa que tocasse um morto ficava imundo. Qualquer pessoa que tocasse um leproso ficava impuro. Qualquer pessoa que tocasse uma mulher no seu período menstrual também ficava impuro. Jesus vem reverter o paradigma. Jesus toca no morto e não é ele que fica impuro, mas é o morto que ressuscita. É para isto que Jesus nos colocou na sociedade. Não é para recebermos morte, mas é para transmitirmos vida. Quem não perceber este paradigma não percebe nada. Jesus, quando tocou nos leprosos, não foi a lepra dos leprosos que contagiou Jesus, mas foi a cura de Jesus que contagiou os leprosos. Jesus, ao ser tocado pela mulher do fluxo de sangue, ele não ficou imundo, mas a mulher do fluxo de sangue é que ficou curada. Ouça, ser igreja é ser isto. Não é receber aquilo que é mau, mas é transmitir no poder e na ação de Jesus aquilo que é bom. Por isso Jesus nos mandou ir por todo o mundo. Vão, preguem, ensinem. Não tenham medo, eu estou com vocês. Eu vou vos ajudar, porque o meu nome é poderoso. Não tenham medo. Misturem-se, vão. Não se segreguem, não fiquem num bunker. Porque vocês têm o meu poder, a minha graça, a minha unção. E vocês vão ser capazes de fazer. Igreja, não tenham medo de ir. Venham. E o nome de Jesus vai ser glorificado nas vossas vidas. E o reino dele vai ser engrandecido. Pai, nesta tarde nós queremos glorificar e engrandecer o teu nome. Queremos te agradecer por estes momentos que passamos na tua presença. Queremos te agradecer por esta igreja. E queremos honrar a memória de todos aqueles que passaram, Senhor, ao longo destes anos por aqui, que deram a sua vida em prol do Evangelho. Queremos, Senhor, honrar cada irmão que fielmente continua aqui para, em comunidade, louvar e engrandecer o teu nome, mas também para assumir esta responsabilidade de ser sal e de ser luz. Senhor, eu quero orar de uma forma muito particular, Senhor, pelo Timóteo e também pela Cláudia. Timóteo, vem aqui à frente com a tua esposa. Nós somos amigos há muitos anos. Eu vou pedir à minha esposa que venha aqui. Eu quero orar pelo Timóteo. Timóteo é um amigo de há muito tempo. Eu quero orar por eles. Eu quero orar por eles. Isto é a bênção do Velho Testamento. O mais velho abençoa o mais novo. Irmãos, levantem as vossas mãos. Este é o casal que Deus tem colocado aqui nestes anos. É um casal a quem Deus tem dado uma visão do céu. Eu não tenho dúvidas que grandes coisas vão acontecer. Grandes coisas estão a acontecer, não tenho dúvidas. É verdade que vão levantar-se muralhas, não tenham dúvidas disso. Não há conquista sem batalhas, isso é uma ilusão. Até no virtual tem que se lutar. Não tem como. É verdade que vão se levantar os amalequitas e sei lá, isto é uma metáfora. Vão se levantar dificuldades, sem dúvida nenhuma. Mas eu não tenho dúvidas que a unção de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus na vida deles e na vossa vida vai vos fazer triunfantes e conquistadores. Quantos acreditam que Deus tem um período novo para a vossa comunidade, para a vossa igreja? Então levanta as tuas mãos agora, em nome de Jesus, e ora pelos teus pastores, ora por eles, ora agora em nome de Jesus. Pai, eu vim à tua presença nesta noite, Senhor, e eu te agradeço pela tua fidelidade, pela tua graça.